está aqui, Ele é um Deus imutável, aleluia. E os mandamentos para quem serve ao Senhor não são pesos, é amor. E os mandamentos que Deus dá não é pesado, é vida eterna. Antes do vídeo começar, deixe seu like, confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o Glória vídeo. a Deus, motivo de nós celebrarmos esta aliança com gratidão ao nosso Deus. E eu quero compartilhar com você, em nome do Senhor Jesus, a palavra de 1 João, capítulo 1. Primeiro não é Evangelho de João, é 1 João, lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse, não é? Então, lá no finalzinho, tem 1º, 2º e 3ª de João. Eu vou ler 1ª de João, capítulo 1, que diz o seguinte, a partir do verso... Vou ler a partir do verso 5, tá? Mas para você entender, aqui o livro de 1 João, um livro que traz o assunto, não é? Sobre... João conhecido pelo apóstolo do amor, não é? Então ele fala um pouco sobre o amor de Deus, ele fala do amor, que nós devemos andar em amor. Depois ele vai falar de tudo que foi feito, né, nesta obra da cruz, pelo amor de Cristo. E o que João, interessante porque aquilo não revela aqui que ele é o autor, né, porque a Bíblia aqui não dá quem é o autor que escreveu esses evangelhos de 1 João, mas pela fala, então escreveram o Evangelho segundo João, 1 João, por causa da fala dele. Então por isso que está João, entendeu, irmãos? Então meio que se entende que ele que escreveu, mas não é uma afirmação correta, tá? Mas se entende que é, ok? Mas então o que acontece? Ele fala nessa primeira parte do amor de Deus e como nós devemos amar. Ele frisa muito, irmãos, que aquele que é nascido de Deus, ele tem uma característica muito grande, que é amar ao Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. E depois ele vai falar sobre aqueles que se saíram do meio do povo de Deus, né? Mas que não eram e deturparam o Evangelho, querendo afirmar que Jesus Cristo só tinha aparência de homem, mas não veio em forma de carne, né? Ou seja, só tinha aparência. Eles estavam querendo colocar uma coisa, como sempre o inimigo quer perverter, e hoje perverte muito, você vê por aí as idolatrias das coisas, né? Que quer deturpar aí os ensinamentos do Senhor, não é? Que traz a vida eterna, o único que leva, porque a Bíblia diz que é só Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. É o único, irmãos, não tem outro. É Ele que leva a Deus, é o único Senhor. Nós comemoramos a Páscoa, exatamente exclusiva esta aliança do sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário, não é? Que é a nossa salvação, a passagem para a vida eterna. Amém? Então eu vou ler até do verso 1, porque às vezes a palavra-chave aqui vai estar no versículo 9, mas eu quero pegar aqui para todo o conteúdo desta mensagem, está baseada naquilo que nós vamos falar, não é? De 10 marcas da conversão, 10 marcas da conversão. Então vamos lá. Versículo 1 João, vou ler, eu disse que eu ia ler do 5, vou ler a partir do verso 1. Então vamos lá. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos as nossas mãos, apalparam com respeito ao verbo da vida. Isto lembra João capítulo 1, verso 1, que o verbo se fez carne, ok? Então isso aqui, eles estão narrando o que eles viram, é algo presencial deles, que estavam com Jesus, tá bom? Apalparam, viram. Versículo 2, e a vida se manifestou em nós, e a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Glória a Jesus. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Oh, glória, aleluia, porque eles estavam falando de coisas que eles viram, que eu e você não vimos.
Mas hoje a Bíblia fala, né, que bem-aventurados são os que não viram, mas creram. E mais, irmãos, eu não sei vocês, mas quem já teve um momento de oração pode dizer isso, que eu acredito que muitos têm. Quando a gente vai no quarto, tá, e ora, ou seja, que a gente estipula um lugar, quando você tem comunhão, é como se eu estivesse com Jesus ao vivo. E ele está ao vivo, na verdade. Mas é como se ele estivesse fisicamente ao meu lado. Eu já tive diversos momentos na vida, né? E muito, como eu fico muito em trânsito, mas como eu falo com o Senhor no meio desse trânsito, não é? E tantas outras vezes, irmãos, tem coisas que me marcaram muito, coisas que eu já fui dirigindo para um cliente, saindo daqui do Ipiranga, peguei elevado, um monte de coisa. Você imagina esse trânsito, que até hoje eu fico pensando, pastor Lauro, como que eu cheguei até lá? Falei, Jesus que levou, porque eu não lembro de um farol, não lembro de ultrapassar carro, como eu entrei nas esquinas. Eu fui falando em línguas com o Senhor. Olha só, irmão, em pleno dia de trabalho, eu comecei a adorar, eu comecei a louvar o Senhor, junto com os cânticos que estavam lá na rádio no momento, e eu comecei a louvar a Deus, a cantar ao Senhor, de uma certa forma que eu comecei a ser tomado em línguas. Então, quando isso acontece, porque eu estava num desejo tão grande de Jesus, não é? Tão grande, que eu vejo que quando você tem esse desejo, como o Senhor se manifestasse em nós. E quando eu vi, foi tão certinho, pastora, que quando eu cheguei, eu estava na porta do cliente, e eu falei assim, gente, vou me preparar para as multas. Eu falei, eu devo ter passado farol vermelho. Jesus, eu não lembro de nada. Ô, gente, você sabe que tem que dirigir, está focado no trânsito, vendo tudo, né? Eu não lembrei de nada. Já foi recentemente, uns outras vezes, que eu também já tive esses momentos, não é? E são coisas maravilhosas em casa, no meu canto particular. Então, tantas coisas que a gente ora, e quando você começa a ouvir a Jesus, isso é o que Deus quer para a nossa vida, porque quando você sente Jesus, você vive uma vida de testemunho, ela se reflete, não é? Muitas vezes as pessoas, elas já começam, né? Vira e mexe, eu escuto isso agora, principalmente as pessoas vêm pelo jeito e falam, você é evangélico, e até muitas vezes nem sabe que eu sou pastor, e falam, você é pastor, né? Não é por causa da fala, mas por causa do jeito, por causa das coisas. Então a gente vive Jesus, e por isso, irmãos, nós temos lutas, perseguições, que nem meu filho testemunhou aqui. Nós estamos sendo perseguidos. Por quê? Porque eles, diante de uma geração que está corrompida, irmãos, com tantos pensamentos errados, pessoas que estão se afogando em vícios, bebidas, em drogas, em tantas coisas para se iludir na vida, descontar os seus tédios, descontar as coisas que estão erradas, não abre os olhos para a verdade. A igreja está de portas abertas, Jesus está aí, mas fazem o que hoje? Zombam, escarnecem, duvidam, então ficam dominados pelo império das trevas. É isso que o mundo fica cegado. Então o que acontece? Jesus está sempre de amor, de braços abertos, para nos abraçar e nos livrar disso, porque um dia eu saí disso, um dia você saiu disso. Quantos saíram disso? Amém? E Deus quer que você saia disso. São pouca gente que saiu daqui, hein? Tem muita gente vivendo em vícios, em drogas aqui. Tem, gente, não é? Então não levanta a mão, mas amém. Não é que eu quero que você faça isso para mim, mas tenha convicção da sua salvação, de quem é. Porque Jesus, irmãos, vai buscar, está voltando para buscar os verdadeiros adoradores, amém? Muitos que estão no meio do povo, mas não são escolhidos. Não são escolhidos porque não estão vivendo uma vida plena com o Senhor, não buscam, não tomam posições. Não é? Então fica aquele negócio que está travando. Até quando vai ficar essa luta? Até quando nós vamos resistir e não tomar posições na nossa vida de dar um passo para Jesus? E um dia, irmãos, a própria Bíblia diz que haverá muitos se lamentando e implorando a Deus para que Ele dê uma chance. Eu imagino uma cena, pastora, de escárnio total. Até falar, mas Deus de amor vai dar uma ira. Eu imagino isso. Porque vai falar, tu não é Deus de chance. Deus vai falar, mas eu dei a chance. Irmãos, você sabe o que é dar chance? Não sabe, não é? Você sabe o que é dar chance? Muitas vezes, quantos são pais aqui dar chance para os filhos? Mas não tem uma hora que você trava e fala assim, não vai porque eu já te dei a chance se você não fez. Não é assim não? Então o que acontece, irmãos? A gente desperdiça as chances. E graças a Deus que temos a chance, mas um dia Deus vai encerrar essa chance. Já foi, já está feito mais do que tudo que Deus tinha que fazer. Está muito bem feito. Mas cabe a nós
escolhermos o que a gente quer da vida, né? Escolhermos que tipo de caminho, de veredas nós vamos entrar. Aleluia, vamos caminhar, para que caminho e rumo nós vamos tomar, né? E nós combatemos com diversas coisas hoje, dentro do mundo que serve, né? Dentro do povo cristão que está no mundo que serve a Deus, não é? Pessoas que se chateiam facilmente, pessoas que deixam de vir para a igreja. Quantas vezes eu escuto isso e falo, ai, não fui mais porque não aconteceu isso, não fui mais, desanimei, porque não? Eu falo, gente, misericórdia. Eu falo, mas nós essa semana mesmo entrou uma moça, ela falou, é tantas coisas. Eu falei, posso falar? Segunda-feira foi um dia daqueles, eu chorei. Eu falei, estava num desânimo que eu não queria levantar da cama, mas você sabe, de uma forma milagrosa, isso que é a vantagem, quando você vai e derrama do seu coração diante dele, vem uma força que eu falei, nossa, cadê toda aquela dor que eu achei que eu não ia nem trabalhar? Sério mesmo, meus filhos, minha esposa não sabem, mas eu tinha vontade de voltar para casa e cair na cama e falar, ninguém fala comigo. Ninguém fala comigo, hoje eu não quero pôr as caras para fora, eu não quero ninguém, não quero celular, não quero nada. E Deus mudou isso na minha vida. E o que eu falo é um sobre, não sei dizer isso, irmãos, mas é um sobre, eu só sei dizer, é Jesus na minha vida. É Jesus na vida daquele que busca. Você crê nisso? Quando eu uso muito, assim, às vezes tem pessoas que ficam condoídas, se dói, levanta, eu entendo, viu, irmãos? Eu estou dando testemunho da minha vida, que aqui o pastor de vocês, ele fala muito o que vive, porque é uma maneira que Deus me ensinou, de tantas coisas que eu já vi gente falando que não vive, não é? E assim, gente falando que tá. Eu gosto de falar para mostrar para você. Eu imito Paulo, para falar assim, olha, me imita. Sou sofredor também, igual vocês também. Eu passo, eu sei o que é isso. Mas eu sei aonde eu tenho buscado força. Irmãos, quando eu não souber, eu não estou mais aqui. Agora, enquanto eu souber, eu vou falar para vocês que é assim mesmo. É tentação, é pecado. Eu falo coisas aqui que é a minha vida, que eu tenho vivido, tenho sofrido. E tenho uma das coisas do evangelho, não é só muito teologar a palavra. Tem muita gente que gosta de ir na igreja ouvir um bom discurso teólogo. Eu falo, e a vida, está mudando ou não está? Só quer teologia, está na igreja porque gosta de uma palavra que fala palavras difíceis, bonitas, lindas. Eu não descarto isso, preste bem atenção, porque eu acho lindo e maravilhoso e desejo isso. E aplaudo quem faça isso e tem que ter isso. Você sabia que tem públicos que entendem em certo X de palavra e outras não? Não é? Tem pessoas aqui que se eu começar a falar palavras mesmo, aqui vocês não vão entender nada. A gente tem que ter sabedoria. Agora, uma coisa que tem que ter, não é a veracidade da letra, a veracidade da vida, porque a letra mata, mas o Espírito, glória, vivifica, irmãos. Isso tem que acompanhar junto. Um dos maiores referências para mim é Esdras, um escriba que conhecia, era teólogo, o cara era fera e vivia a palavra de Deus. Quer outro? O apóstolo Paulo, que se dedicou. Até esses dias, né, estava conversando, o Kevin não está aí não, estava conversando com o Kevin, eu falei, isso aí é a vida do apóstolo Paulo. O que ele fazia? Ele entrava nas sinagogas e debatia. Você vai ver que ele entrava para debater mesmo. Eu falei, apóstolo Paulo debatia a palavra, mas ele não se detinha em questões loucas, mas ele tinha uma sabedoria, porque ele vivia o que ele estava falando. Por isso que Jesus sempre disse, cuidado, falam bonito, mas não vão pela fala. Façam o que falam, né? Façam, né, o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, irmãos. Porque nós somos sem vergonhazinho, sabia? Tem um pessoal que é ser vergonhazinho. Fala, não, mas tem que ver assim, a gente fala bonito, mas nós somos pecadores, viu? Nós pecamos, nós mentimos mesmo, e Deus perdoa. Você acha que nesse tom, irmãos, Deus aceita isso? O que você vê diante de Deus? Eu me pergunto, Deus aceitaria isso? Hoje eu meditei demais na palavra aqui, estava de manhã meditando, falei, meu Deus, é verdade, é uma coisa que às vezes tem que, essas coisas, mas nós somos pecadores, nós doemos, vivemos no pecado, para lembrar que nós somos. Nós viemos disso, mas espera aí, eu não posso viver nisso e me acomodar com isso. Isso é uma dificuldade da igreja, porque nós usamos muito, irmãos, por problemas de escape com peso de dor, do pecado e de acusação que nós vivemos e coisas que nós não queremos mover. É muito mais mudar, é muito mais fácil eu vir em quem alisa a cabeça, em quem fala aqui, não, você é pecador mesmo, mas Jesus está perdoando sempre. É isso que a pessoa quer entrar numa igreja e ouvir. Irmãos, mas ela está difícil de ouvir, porque as verdades do Senhor Jesus é falar assim, eu perdoei, vá e não peques mais. Se fosse assim, Maria Madalena estava uma prostituta até hoje, e indo para o céu. Está certo isso, irmãos? Mas o mundo está dizendo que está certo.
É esse o evangelho que nós queremos. Eu preciso ser feliz na vida. Eu preciso ter prazer na vida. Eu preciso não ter compromisso. Eu não preciso enfiar uma aliança. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso assinar um contrato. Eu não preciso. Para quê? Eu quero falar e não cumprir. Eu quero dar a palavra, mas é palavra. Não é com caráter, com dignidade. Porque, apesar de, afinal de contas, você também erra. É assim que o mundo está jogando. É assim que o diabo está cegando as pessoas, irmãos. E não é assim que Deus está fazendo. Está aqui, Ele é um Deus imutável, aleluia. E os mandamentos para quem serve ao Senhor não são pesos, é amor. E os mandamentos que Deus dá não é pesado, é vida eterna. Porque essa de nós temos prazer, nós estamos com a visão mirrada. Nós estamos pensando que a nossa vida está só aqui nesta carne. Por isso que muitos se enlouquecem, não é? Vivem uma vida desvairada, uma vida totalmente perdida, cheia de emoções, de tanto querer egos para si mesmo, reconhecimentos, e bater na mesa que está tudo certo para ele, e para ganhar glória nesta terra, alguma justificativa, que você está tendo prazer, irmãos. E não é esse prazer que a Bíblia fala. O prazer é você sentir Jesus. O prazer é você sair do pecado, você conseguir realmente, irmãos, porque é uma outra dimensão de vida. E você vê como que é uma briga ferrenha, pastor. Uma briga dura, cerrada. Por isso que, pode reparar, irmãos, há perseguição em tantas entidades como a igreja evangélica. Por que ela é tão falada? Por que o povo é tão falado? Porque nós somos conhecidos como santarrões. E glória a Deus. Porque nós somos conhecidos como aqueles que não vendem valores. E glória a Deus. Porque nós somos conhecidos como aqueles que não se vendem, não se dão, não negociam a salvação. Não falar, mas faz assim, uma mentirinha não faz mal para ninguém, um negocinho não faz mal para ninguém, um golezinho, uma dosezinha não faz mal para ninguém, e não sei o que não faz mal para ninguém. É assim que o diabo faz, não faz mal para ninguém, está fazendo para ele e vai fazer para os outros. Amém, queridos? Pelo outro, nisto é a obra do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, aonde Deus chamou o seu povo, perdoe, que é que eles vivem em família. Aleluia, glória a Deus, coisa linda. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, isso é verdade. E a verdade não está em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Então o que eu quero dizer? O que a Bíblia está querendo dizer? Melhor dizendo, está falando aqui, o que ela está dizendo. Você precisa enxergar o conteúdo da palavra. Por que João estava escrevendo isso? Porque ele falou, vocês têm que se lembrar, porque existem pessoas que falam, mas eu não tenho pecado algum. Eu não erro. Eu já peguei, viu, irmãos? Um dia evangelizando, a pessoa falou, mas eu não. Eu falei assim, porque eu não gosto, quando chama atenção, eu faço o bico. Ela falou, eu gosto. Ela falou, para mim não, ela falou, para mim não precisa chamar minha atenção. Aí depois ela falou, mas assim tem erros. Eu falei, olha, durante a palavra, eu falei, olha que interessante. Eu até me senti, na hora ela deu uma patada que eu falei, vixe, eu sou o único aqui que, né, dá uma impressão errada. Mas tem pessoas, irmãos, que está diante de Deus assim. E acha, porque dá uma esmolinha pro aquele que fica na porta da padaria, pedindo ajuda-me, ajuda-me. E faz isso, está justificado do pecado. Não é obra, não adianta você fazer isso, porque pecado não se paga por esmola. Diga comigo, pecado não se paga por esmola. Pecado se paga com arrependimento. Fala comigo. Com mudança de natureza. É isso que vai perdoar o pecado, né? Que Deus perdoa o seu coração. Então, vamos lá. Eu quero me deter neste versículo 9. Primeira coisa, rapidinho, consagração plena ao Senhor, como Josué, em Josué 24:15, que eu vou correr aqui, vocês não precisam abrir. Josué vai falar assim, depois que ele combateu todas as guerras, depois que ele dividiu as tribos, depois que Josué, né, e Caleb pegaram as terras prometidas, estiveram com os sacerdotes, enfim, ele vai falar assim agora para o povo, ó povo, é o seguinte,
Está feito as bênçãos, entramos na terra prometida. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Agora é o seguinte, porque Deus estava usando ele falando isso. Agora, vos proponho aqui, ou vocês servem os deuses dos amorreus e dos cananeus, não é? Ou vocês servem este Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, que nos fez entrar na terra prometida, que nos tirou do braço de Faraó e de 400 anos de escravidão, certo? Então o que acontece? Ele falou, aí Josué cai e ele fala assim, eu e minha casa, porém serviremos ao Senhor. Consagração. Então a primeira marca de uma conversão é abandonar todos os deuses, abandonar todo o pecado e servir ao único e poderoso Deus. Amém? O segundo nesse versículo, rompimento com todo o pecado. Está dizendo que o pecado é perdoado se nós fizermos o que, irmãos? Confessarmos, pôr para fora. É aquilo que eu já falei diversas vezes aqui. Você passa mal, sim ou não? Você tem que chegar para o médico te dar o remédio e ele falar assim, o que você está sentindo? Conta-me sua história. Deus é a mesma coisa. Isso vem de Deus, apesar dele saber o nosso coração. Então você tem que falar assim, doutor Jesus, é o seguinte, eu tenho ódio no meu coração, não queria saber de ti, eu até quero vir, mas assim, na verdade eu odeio. Você tem que jogar para ele, amém? E ele vai te dar a cura, ele vai te dar o perdão, amém, igreja? Abandono de pecado, queridos, através da confissão, porque está dizendo que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas essas obras injustas do pecado. Aleluia, glória a Deus. Terceiro característica, 1 João 3,14, dá uma olhadinha nisso, que coisa maravilhosa. 1 João 3, verso 14. 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. É esse mesmo. Olha, nós sabemos, você tem que saber isso. Você não sabe, sabe agora. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como que ele sabe? Por um ato fiel de uma verdadeira conversão. Isso me lembra 1 Coríntios, né? Porque amamos os irmãos. Olha só, porque amamos os irmãos, e aquele que não ama permanece na morte. Irmão do céu, como é que você pode odiar a pessoa que você chama de irmão? Vamos falar assim, como é que você odeia as outras pessoas, até teu inimigo? Porque amor é vida e ódio é morte. Amar é vida e não amar é morte. Diga comigo, amar é vida e não amar é morte. Está vendo aqui? Então, isso você sabe que passa para a vida eterna. Por que está falando isso? É fácil pensar. Porque na aliança do Senhor Jesus, e sempre Deus mostrou que o amor, Ele quer que nós não tenhamos fim, nós tenhamos vida eterna. É para ser eterna. Alegria. Amém? Na palavra de Deus. Salmo 119, 10, 16. Alguns eu vou abrir aqui, bem rapidinho, porque eu tenho que mostrar na palavra para você ver aqui. 119. Fala assim, de todo o coração te busquei. Aleluia. Alegria pela palavra. De todo o coração eu te busquei. Não me deixes fugir os teus mandamentos. Preste atenção na palavra do salmista. Olha o desejo dele. Guarda, versículo 11. Guarda no coração as tuas palavras para... guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha que coisa bonita. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Queridos do céu, o desejo de buscar a Deus não é guardar a palavra dele para não pecar, pedir ensino, buscar conhecimento. Olha só, versículo 12, versículo 13. Eu vou pregar, eu vou anunciar a tua justiça, evangelismo, versículo 13. Versículo 14, eu vou me alegrar, Senhor. Eu te adoro pelo que tu és, não é? Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, então Ele está falando, mais do que com que as riquezas, Senhor, não me interessa você me dar o carro, resolver minha conta bancária, se eu não tiver a tua presença. Aleluia, que coisa linda que Ele está dizendo.
versículo 15: eu vou sempre temer, eu vou respeitar, eu vou meditar, aleluia, eu vou ter respeito naquilo que o Senhor me direcionar. Veredas é caminhos, aleluia, direção. Eu vou respeitar aquilo que o Senhor falar para eu fazer, aleluia. E o versículo 16: Senhor, eu vou me alegrar em obedecer a tua palavra, em cumprir o que o Senhor quer para a minha vida. Glória a Deus. Quinta marca da conversão: desejo de comunhão com Deus. Mateus 6,6 vai dizer: entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca a Deus em secreto, e aquele que te vê em secreto te recompensará em secreto. Comunhão. Você tem um quarto de busca? Você tem um momento que você deseja buscar a Deus, só você e Deus, no seu íntimo, aleluia, no seu lugar íntimo, quarto é lugar de intimidade. Você está falando assim: eu vou levar Deus para o meu quarto. Você não leva qualquer pessoa no seu quarto de intimidade, leva não é? Só entra quem tem intimidade com você, vê os teus assentos, vê tua roupa, vê teus objetos, vê tudo, é tua intimidade. Você entra com o Senhor no quarto e tem aquele momento. Então eu tenho, isso significa que eu tenho desejo de orar, eu tenho desejo de interceder, eu tenho desejo, glória a Deus pela equipe que está levantando 3 horas da manhã aí, estou vendo, estou acompanhando, estou orando aí com vocês, glória a Deus, estamos cobertando aqui, porque tem levantado de manhã, propôs, aí levantou, não propôs, sabe que isso não é fácil, glória a Deus, mas está ali orando. E houve o desejo, vão ser recompensados. Vai ter muita luta, vai ter muito sono, vai ter muitos dias como passando, que sono, mas Deus vai fortalecer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, olha só, sexto, grande dor depois de uma queda. Salmo 51:9. O Davi vai relatar a dor que ele sente por causa do pecado. Agora deixa eu te falar uma coisa. Tem muitas pessoas que hoje, irmãos, estão endurecidas. Elas pecam e não se arrependem. Ou fala: Senhor, me perdoa, tá? Sabe quando o pai chama o filho e fala assim: perdoa seu irmão porque você bateu nele, na hora ele está bronqueado, fala: tá bom, te perdoo. Lança um perdão assim, sabe? Tá bom, te perdoo. Irmão, tem que ser do coração. E Davi sente esta dor, ele fala: Senhor, eu pequei, eu vim da iniquidade. Meu Deus, olha, ele vai falar sobre arrependimento, ele vai falar sobre conversão, ele vai falar sobre cura, ele vai falar em mudar a vida dele lá no Salmo 51, não é? E então, você sente a dor e você se derrama diante de Deus e fala: Senhor, não é o meu desejo pecar, mas me perdoa, Senhor. E Deus vai tratar e você não vai ficar escravo do pecado, porque essa escravidão já era na nossa vida através do sangue do Cordeiro, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sétimo desejo da salvação dos perdidos. Em Romanos 9:2-3, o apóstolo Paulo vai falar que, se fosse possível, ele seria anátema, separado de Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo, essa anátema, né? Ela no grego, ela tem uma palavra exatamente independendo do conteúdo. Você tem que olhar o sentido que a Bíblia está dizendo, o texto que está lá, para você entender. Mas o anátema neste caso está dizendo: eu seria maldição de novo na cruz, como Jesus foi, se possível, porque ele é o único. Mas o apóstolo Paulo sentiu tanto desejo de salvação pelos judeus, que ele fala lá: de vocês é o direito do culto, de vocês é o direito das promessas, de vocês é o direito do reino dos céus, e vocês não abrem os olhos, não veem nada. Mas ele fala: se possível, eu me tornaria maldição na cruz para salvar vocês. Mas se o próprio Jesus fez isso e vocês não abrem os olhos, então ele tem um desejo. E lá no capítulo 10, verso 1, ele vai falar exatamente que ele tem uma dor e ele deseja que todos sejam salvos. Você sabe o que acontece nessa característica aqui, que é de número 7? Amor pelas almas perdidas e empenho. Nesse projeto de 2025, o projeto de Deus para a minha vida, você sabe que um dos maiores projetos de Deus é que você ganhe vidas, que Ele use você com testemunho seu de vida, para ganhar vidas, amém, irmãos? Que nós tenhamos amor por vidas, por ganhos de vidas. Oitavo, humildade. E Tiago 4:10 vai falar: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Porque se você for ver nesse capítulo 4, antes desses versos, nos versos anteriores, eles vai estar falando sobre da onde vêm as iras, da onde vêm as contendas e as guerras, da arrogância, da ignorância do coração do homem envolvido e perdido no pecado. Entendeu? E ele fala: Deus quer humildade. Humildade é você procurar paz no meio da guerra. Amém? Humildade é você se ceder, é baixar a bola,
é você se pôr no lugar da outra pessoa e você agir para ganhar ela para Jesus e não contender com ela. É você ganhar ela na paz e não trazer ódio e maldição na vida dela. Deu para entender, irmãos? Então nós sermos humildes, aleluia. Nona característica, santificação. João, 1 João aqui 3,3 que está pertinho. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então quer dizer, eu só estou lendo aqui para você ver, ou purifica ou não purifica. Entendeu? Ou purifica ou não purifica. Agora é santidade. O que é santidade, irmãos? Como é que eu busco essa santidade? Conhecendo a palavra, amando, buscando a Deus, fugindo do pecado e pedindo, buscando aquilo que é santo. Então você vive separadamente, que a santidade é uma palavra que está dizendo que você é separado. Separado do quê? Separado de uma vida mentirosa. O outro está dentro da mentira, você está separado dela. Amém? O outro está dentro da rebeldia, você não, você está dentro da obediência. Isso é santidade. Amém, igreja? Aleluia. Aí o Cordeiro é a Páscoa que nós celebramos, que agora pelo seu sangue estamos livres, libertos e podemos viver numa vida de justiça, de amor a Deus. 10ª e última característica, né, dessa marca, em nome de Jesus: obediência à palavra de Deus. Quem ama, obedece. Quem não ama, desobedece, é contra, é crítico, vai se rebela contra aquilo que é os mandamentos, aquilo que é a lei. Então 1 João 3,24, que também está aqui, né, está bem vizinho aqui, eu vou abrir só para deixar aqui registrado, aleluia. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Você viu a obediência, o que ela faz? Ela guarda. O que Deus está falando aqui? Obedecer a quem? A Deus. E obedecer nele no quê? Nos seus mandamentos. E se você obedece, você permanece nele. Agora, não é só você a ele, ele está em você. Amém? E Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Que coisa linda. Deus ainda colocou um Espírito para falar assim: olha, não vá por este caminho. Deus colocou um Espírito para falar: fuja disto. Deus colocou um Espírito para te ajudar nas durezas do coração, na hora que o pecado vem, na hora que a carne quer se rebelar, para falar assim: não vá por aí. E quando você busca, o Espírito Santo junto com Jesus está intercedendo por você, porque ele é teu fiel e advogado, para que, se caso você pecar, ele venha advogar a sua causa e perdoar os seus pecados. Amém? Os nossos pecados. Isso é Páscoa, irmãos. Isso é vida eterna, porque quem guarda esta palavra, ele tem vida eterna. Amém, igreja? Nós temos essas 10 características, essas 10 marcas da salvação. Pensa nisso, irmãos. Não é? Ora a Deus nisso, porque está aqui Jesus, e hoje é a chance. Quando nós ouvimos, nós nos sentimos, não temos, está faltando essa marca, eu não consigo amar, eu ainda convivo com ódio. Então, irmãos, abandona, porque é a chance. Lembra que Deus está dando sempre chance para você, e a palavra está aqui dizendo, nesse dia que nós comemoramos a Páscoa do Senhor, a liberdade, para você não ficar mais escravo, não ter consciência pesada, ter consciência limpa, tranquila e leve, sabendo que você está fazendo a vontade de Deus. Quando não estamos fazendo a vontade de Deus, a consciência pesa, fica tudo um peso. Deus não quer. Deus quer que, assim, o peso que a gente vai sentir, irmãos, é o peso da perseguição, igual meu filho testemunhou. É o peso da perseguição, é o peso das pessoas te caluniarem porque você está sendo santo, é o peso de você ser desprezado, é o peso de você não ser convidado por uma festa, porque sabe que ali chegou o crente, ali chegou a luz. Dê glória a Deus por isso, porque se chama um crente e fala: não, vem que esse cara aí, mas é de igreja, mas faz tudo, bebe, fuma, trai, prostitui, mente, conta piadinha, faz tudo, odeia, fala mal do governo, fala mal de tudo. Esse aí vem, bem-vindo, ô crente bom, ô crente. Aí ele vai ouvir o crente na incredulidade, irmãos, o crente na rebeldia. Agora, se você é desprezado, você fica de canto, dê glória a Deus, porque Deus não te desampara. É melhor ser odiado, irmãos, pelo mundo, do que ser agradável pelo pecador, né? Ser agradável ao pecado, de ser queridinho. Não faça isso, em nome de Jesus. Deus não quer isso, porque
Deus vai te abençoar. E não é questão não, porque você vai entrar em rodas de pecadores, sim, é para viver, é para entrar, mas não é para ser conveniente com eles, não é para sentar, fazer o que eles falam, mas é fazer como Jesus fez, porque Salmo capítulo 1 fala, é bem-aventurado aqueles que não se assentam à roda dos escarnecedores. Preste bem atenção quando diz essa palavra, porque senão contradiz quando Jesus sentou na roda dos escarnecedores. Quando Jesus foi na prostituição, os escarnecedores estavam ali olhando as mulheres se rebolando e falando, ai que gostosinha, ai que não sei o que. Jesus não estava falando isso. Jesus foi lá para salvar. Se assentar é você compactuar o pecado. Diga comigo, se assentar é compactuar com o pecado. Não, você está lá, você vai ouvir a besteira. Quanto eu tenho ensinado meus filhos nisso? Eu falo, você vai ouvir besteira. Já não levei vocês, filhos, para no meio das rodas, não foi? Já não ouviram o palavrão? Já não ouviram? Rodinha de vendedor, por exemplo, que é uma benção. Eles sabem, mas provocam. Mas me respeitam. Sei que Deus guarda, mas eu olho minha aliança assim e falo, oh glória a Jesus, aleluia, minha aliança que eu tenho com Deus. Antes de vir minha esposa tem Deus. Amém, irmãos? E ela é ouro mesmo, ela é valiosa. Amém, irmãos? Porque o que Deus me deu é muito. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.